Fala galera, beleza? Aulinha de exercício de gases para vocês hoje. Bora lá! Gente, começando com esse exercício, então, ele fala que a pressão inicial é P, o volume inicial é V e a temperatura inicial é C em Celsius. P2 vai ser 3P, V2 vai ser meio V e T2 vai ser 2C. O que a gente pode fazer? Bom, primeiro a gente sabe que a temperatura 1 ela é em Celsius, certo? Só que eu quero em Kelvin, então eu sei que o C inicial, certo? Vou chamar de C1. Ele vai ser o K inicial menos 273, certo? E eu posso imaginar que o C2, ele vai ser o quê? Vamos lá, o T2 não é 2 vezes Celsius, certo? 2 vezes o C1. Então, T2, teoricamente, tá? Eu vou ter que trabalhar com a relação do 273, tudo bem? Então, eu posso colocar de duas maneiras possíveis. Eu posso falar que isso aqui, eu posso colocar diretamente como 2C1. Eu posso jogar aqui para o T2, vamos dizer assim, ele vai ser o K2 menos 273, certo? Seria o K. Só que o que é o T2? Também não é 2C1, então eu posso falar que T2 ele é 2 vezes K inicial vezes menos 273. Isso é igual ao K2 menos 273. Portanto, o que eu posso fazer aqui, galera? Uma das coisas que é bem tranquila de fazer é fazer essa multiplicação aqui, distribuindo. Então, eu sei que isso aqui vai ficar 2K1 menos 546 mais 273, isso é igual ao K2, beleza? Então, portanto, minha temperatura 2 em Kelvin, tá? O meu K2, ele vai ser 2K1 menos, certo? Aqui, ó, menos 273, porque o 546 é o dobro de 273, então já dá para sacar isso aí. Ok. Então, eu tenho K2, que é isso, e eu tenho K1, que teoricamente eu vou escrever aqui, já está escrito aqui em cima, ok? O que eu vou fazer agora? Eu só vou mexer nessa brincadeira, beleza? Então, eu vou apagar o quadro e a gente continua o exercício, beleza? Grava essas informações. Bom, galera, continuando então, já o quadro foi apagado, o que eu tenho de informações agora? Que essa é a minha temperatura inicial e essa é a minha temperatura final. Como ele não quer saber em Celsius, ele quer saber em Kelvin, já dá para descobrir direto a temperatura inicial. Por quê? Dá para falar que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Okay? O que é P1? P1 é P. O que é V1? V. O que é T1? Eu vou colocar como K1. Ok? Bom, o que é o P2? 3P. O que é o V2? Meio V. O que é o T2? Isso aqui. 2K1 menos 273. Ok, Rafa, o que eu faço agora? Bom, cara, vou cortar esses caras, né? E agora vamos fazer as relações. Por que vai ficar 1,5K, né? Então, assim, ó. Eu vou multiplicar tudo isso aqui em cruz. 3 vezes meio dá 1,5. Então, aqui, e esse cara vem direto multiplicando. Então, vai ficar 2K1 menos 273 é igual a 1,5K1. Certo? Vou passar o 273 para lá somando e vou passar 1,5 para cá subtraindo. Então, aqui vai ficar assim, ó.
2K1 menos 1,5 é igual a 273. Portanto, galera, 1,5K1, né? Vou arrumar isso aqui. 1,5K1 é igual a 273. Bom, galera, agora é só resolver. Isso aqui vai ficar meio K1 é igual a 273. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Portanto, o dobro de 273 ele vai ser 546 Kelvin. Tem outra maneira de resolver? Tem. Existem outros caminhos. Dá para descobrir por Celsius também. Você descobre o valor em Celsius e depois tu soma 273. É mais fácil? Não sei, galera. Depende, porque, por exemplo, se você fizesse pelo caminho do Celsius, a única coisa que você teria que fazer na brincadeira era dizer assim, essa temperatura é T1, tá? Então você ia deixar como T1, ela vai ser C mais 273, porque ele está em Kelvin. E o T2 vai ser 2C mais 273. Então o que vai acontecer? Você vai acabar chegando exatamente na mesma coisa, só que você vai achar a temperatura em Celsius. Qual que é a temperatura em Celsius? Vai dar 273 graus Celsius. Aí você teria que somar para chegar em Kelvin. Também dá para fazer assim? Dá a mesma coisa. Beleza, galera? Dá exatamente a mesma coisa. Show? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse exercício, porque tem mais. Bora pro 2. Fala, galera, exercício 2. Bom, esse exercício ele é um pouquinho chato. Por quê? Porque ele vai falar de massa, cara. E, putz, às vezes a galera fala, nossa, meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui? Galera, muito simples. Ele coloca uma situação também muito importante pra gente, que é o seguinte. Ele nos fala que o balão ele é indilatável, ou seja, o volume é constante, ok? Isso é extremamente importante, por quê? Porque independente do que eu faço, o balão ele não dilata, ok? Então, a gente pode chamar essa transformação de isométrica, tá bom? Ele fala assim que ele está submetido a uma pressão inicial P0, e aí a pressão máxima é 3 vezes o P0. E essa pressão inicial, ela está a 77 Celsius. Então, primeira coisa, vamos desenhar a primeira parte. A temperatura inicial está a 77 graus Celsius. Eu vou converter para Kelvin. Então, eu vou somar 273, certo? Então, aqui, ó, fazendo bem rapidinho. Aqui vai ficar 0, certo? Aqui vai ficar 7, 14, 15. Sobe o 1. Aqui vai ficar 350 Kelvin. Ok? Beleza. E aí, o que eu vou fazer agora? Bom, gente, bem simplesinho. Vamos lá. A gente sabe que a gente tem aquela relação por você, não rastejo. PV igual a NRT. O que vai ser constante aqui? O número de mols vai ser constante? Não, agora fodeu. Então, assim, o que vai acontecer? Eu sei que a pressão inicial, certo? Vamos chamar de P só, ok? Vai ser a massa, certo? Porque o número de mols é massa sobre massa molar. Então, vai ser a massa sobre a massa molar vezes R vezes T sobre V. Isso é a pressão inicial, ok? Só que assim, vamos substituir alguns dados extremamente importantes. Primeiro, quanto que é a massa dele no começo? É 10, certo? Não precisa substituir o R, porque vai dar para cortar depois. Não precisa substituir a massa molar, porque continuamos trabalhando com oxigênio. Então, R vem aqui constante. O que tem que substituir? O T. O T é 350. Você fala, da hora, hein, Rafa? E agora? E o volume deixa ver porque ele é indilatável. Quanto que esse cara aguenta? Ele aguenta o 3P, certo? Que é a pressão máxima. Então, assim, vou colocar que a pressão máxima ela é 3 vezes isso aqui. Então, vai ser 3 vezes 10 R vezes 350 dividido por Emão vezes V. Só que a gente tem um problema.
o que ele quer? Ele quer a relação desse gás, certo? Fazendo com a pressão máxima, porque ele vai colocar a pressão máxima, ele quer saber quanto de oxigênio eu consigo pôr ali, exercer a pressão máxima, se eu abaixar a temperatura. Então, ou seja, eu vou ter que aumentar o número de massa do meu oxigênio ali presente, a quantidade de oxigênio, para exercer a mesma pressão, porque teoricamente ele vai estar mais frio, ok? E a gente sabe que 27 graus Celsius, ele dá exatamente, ele somado com 273, dá 300, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou falar que isso aqui é igual ao quê? A mesma relação, só que agora a gente vai colocar que é a massa 2, que é a que eu quero saber, vezes o R, que é a mesma coisa, vezes o T2, que é 300, que seria a nova temperatura, dividido pelo Emão, vezes o volume. Por que você fez isso, Rafa? Porque, ó, concorda comigo que para eu chegar na mesma pressão, que seria a pressão máxima, eu teria que ter uma quantidade diferente de massa. Então, ele quer descobrir essa quantidade diferente de massa. Eu achei a pressão máxima, em função de Emão, Vzão e Rão. Agora, eu tenho essas mesmas incógnitas aqui. O que eu posso fazer? Eu posso cortar. Então, o que vai acontecer? Ó? Corto. E o que vai me sobrar? Pô, Rafa, eu não faço a mínima ideia. Faz sim, cara. Ó, o que você pode fazer? Você pode cortar esse 0 com esse 0. Esse 0 com esse 0. Esse 3 com esse 3. O que sobra? L2 é igual a 35. Então, a massa 2 vale 35 gramas. Que seria a quantidade de massa de oxigênio que eu teria que pôr uma temperatura de 20 graus Celsius para exercer a mesma pressão máxima do que 10 gramas de oxigênio vamos dizer assim, a 77 graus Celsius, ok? Isso num valor triplicado, certo? Então, seria 3 vezes a pressão que ele exerce a 77 graus Celsius, ok? Então, eu teria que colocar essa mesma massa para fazer a mesma pressão, ok? Que seria de 35 gramas, beleza? Bom, galera, vamos para mais um e aí a gente vai se divertindo aqui nos exercícios. Bora! Fala, galera, bom, começando a questão 3, ele fala que as massas são iguais, certo? E o raio de uma é o dobro do balão da outra, né? Tipo, o teu raio do primeiro balão é o dobro do segundo. Então, são dois balões esféricos e ele quer saber a pressão A em função da pressão B, ok? Então, assim, o que eu tenho que pensar primeiro? As massas são iguais. Teoricamente, eu sei que o número de mols é a massa sobre a massa molar. Se os gases são iguais, teoricamente o número de mols é igual e a massa molar é igual, então beleza, não vai fazer diferença. Então o que eu posso fazer para resolver o problema? Como eles são balões esféricos, a gente vai ter que mexer justamente com o volume, ok? Vai ter que mexer com o volume sim, e a gente não vai poder fugir disso, ok? Então a gente tem que fazer uma revisãozinha aqui que o volume de uma esfera, tá? O volume de uma esfera, ele é 4/3 de πr ao cubo, ok? Então você tinha que lembrar lá, você tem uma superfície esférica, tudo bem? O raio da esfera, ele é do centro, né? Até a superfície, por exemplo. Eu posso chamar isso aqui de R, beleza? Bom, então você lembrando isso e você sabendo que você quer PA em função de PB, agora a gente consegue terminar o exercício. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou apagar o quadro e a gente vai começar o exercício de verdade, beleza? Bom, galera, continuando então, ó, ele me dá que as temperaturas também são iguais. Então, o que acontece? Isso é uma transformação que a gente pode chamar de isotérmica, tá? Se é isotérmica, eu vou cortar as temperaturas da equação. Então, ó,
eu vou falar aqui, PA vezes VA é igual a PB vezes VB. Só. E agora o VA? Agora o bicho pega. Por quê? O que é o VA? O VA é 4/3 de πRA ao cubo. Beleza, isso é igual a PB vezes VB. VB é o quê? 4/3 de πRB ao cubo. Cara, o que você vai fazer com esse 4/3 de π? Corta. E o RA? O que é RA? Bom, RA é 2RB, certo? Então, o que vai acontecer? Ó? Aqui vai ficar PA, certo? É igual a, vezes, né? 2RB ao cubo é igual a PB vezes RB ao cubo. Tá bom. O que você vai fazer agora, meu amigo? Cara, aqui você tem que levar ao cubo, então isso aqui vai ficar 8RB ao cubo, certo? Então, ó, PA vai ser vezes aqui, né, 8RB ao cubo é igual a PB vezes RB ao cubo. O que eu posso fazer com esses caras? Corto e simplesmente PA vai ser 1/8 de PB. PB sobre 8. Certo? Tudo bem, galera? Fechou? Galerinha, essa aula de exercícios ela fica por aqui. 3 exercícios muito legais para vocês estudarem, ok? São 3 exercícios um pouquinho mais chatos, mas são 3 exercícios muito legais, ok? E eu aguardo vocês na próxima aula, ok? Deixa o like, se inscreve no canal e me dá essa força aí. Beijão para vocês, muito estudo, muita força e tamo junto, galera. Um abraço.